Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Eu sou o Neto Rezende do canal Primeiro Saque e chegou o momento da gente conhecer o próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon. Vamos confirmar o horário, a data da partida, em que quadra acontecerá e principalmente falar sobre as maiores conquistas e características do russo que vai enfrentar João Fonseca. Bom, antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Para a gente é muito importante. Você pode nos ajudar a chegar a 4.000 inscritos. Como vocês podem ver, estamos com 3.663, então a sua inscrição é muito válida. Deixa o like se você curtiu o vídeo e deixa nos comentários o seu palpite para essa partida e vamos falar sobre o jogo. O jogo acontece amanhã, dia 3 de julho, em Wimbledon, round 3. João Fonseca vai enfrentar Roman Safiullin. A partida acontece às 7 horas da manhã e vai ser o primeiro jogo da quadra 2, como vocês podem ver aí na imagem. Então, diferente das últimas partidas do João, que tinham partidas antes acontecendo que a gente precisava ficar de olho no desenvolvimento das partidas anteriores, agora é a partida que vai abrir a programação do dia na quadra número 2. Então, já coloquem o despertador para não perder essa partida. Os créditos já estão dados aí para a página João Fonseca Updates, que eu gosto bastante, inclusive. E aqui nós temos um pouco mais de informações sobre o próximo adversário do João, que é Roman Safiullin. Ele que tem 28 anos, é nascido em 1997, é russo, inclusive da mesma geração aí, semelhante de Medvedev, de Khachanov, ou seja, é um membro aí dessa geração de ouro da Rússia, que tem de fato muitos jogadores muito competitivos, que brigam lá na frente, que disputam títulos no mais alto nível, e ele vem dessa mesma escola, provavelmente treinavam juntos, disputavam torneios juntos, e isso explica um pouquinho, já inicia explicando por que é que o Safiullin é um jogador extremamente perigoso. O ranking dele atualmente é número 132, mas podemos dizer que ele teve a carreira dele um pouco atrapalhada, o desenvolvimento dele como atleta atrapalhado por aspectos físicos que nós vamos falar um pouquinho mais adiante também. O melhor ranking do Safiullin foi número 36 em 2024. Ele já foi um cara que brigou em campeonatos de muito mais alto nível, com uma regularidade muito maior. Com relação às suas conquistas, ele é um cara que não tem títulos ainda de nível ATP. A melhor campanha dele em Grand Slams foi quartas de final de Wimbledon em 2023. Durante sua campanha, ele venceu o Bautista Agut, que sempre foi um jogador muito perigoso em Wimbledon, mas ainda assim ele conseguiu vencer, mesmo com o Bautista Agut com a idade um pouco mais baixa, né? Ainda mais competitivo, então isso acaba valorizando um pouquinho mais também aquilo que o João Fonseca conseguiu fazer, vencendo ele em 7 diretos, agora na estreia de Wimbledon, venceu o Shapovalov também, que nesse momento o Shapovalov estava em um período muito mais de alta do que está agora. Lembrando que o Shapovalov, quando surgiu, era tido aí como um dos maiores talentos dos últimos anos do tênis. Ele chegou à final do ATP 250 de Chengdu em 2023 também. Como nós podemos ver, o ano de 2023 foi bem especial para o Safiullin. Realmente ele conseguiu alguns feitos realmente inéditos para a carreira dele, porque ele depois disso não conseguiu mais performar nesse mesmo nível semelhante. E principalmente aqui eu colocaria uma coisa que realmente faz com que a gente precise ficar de olhos bem abertos, é que ele tem vitórias contra o Alcaraz, Zverev e contra o Tsitsipas em 2022. Então, eu coloquei a vitória do Tsitsipas aí com o ano, porque às vezes a gente olha para o Tsitsipas na forma que ele está hoje e a gente imagina que ele é esse jogador, quando na verdade não. Quem acompanha há mais tempo sabe que anos atrás o Tsitsipas era um dos melhores jogadores do mundo, era muito difícil de vencer o grego e ele ainda assim conseguiu vencer 3 caras que são realmente, ou eram, né, da maior elite do tênis mundial. Alcaraz e Zverev ainda são, obviamente, e o Tsitsipas está buscando seu lugar ao sol. Então, através dessas conquistas, dessas campanhas e vitórias, a gente já consegue entender que João Fonseca não está enfrentando qualquer um. Tem pessoas que olham a programação dos jogos e veem simplesmente o ranking do adversário do João e já acham que a partida está resolvida antes mesmo de começar. Mas a gente precisa entender o contexto. Se o próprio Alcaraz, dito por muitos como o melhor do mundo, já perdeu para o cara, imagina o João, que é um cara que ainda está se desenvolvendo. Como característica, a principal característica dele é a potência de fundo de quadra. Realmente é um cara que tem muita potência, muitos golpes sólidos, um forehand que anda bastante, mas ele é um cara que precisa de uma preparação maior. Esse aspecto acaba fazendo com que
atrapalha um pouquinho mais o seu jogo na grama, mas ainda assim ele consegue ser sólido, consegue ser muito competitivo. Como um bom russo dessa escola, ele tem uma devolução de saque realmente de elite, como a gente pode ver, inclusive o próprio Medvedev é muito bom nisso, ele não foge da regra e também tem uma devolução muito boa, e isso acaba ajudando em Wimbledon, porque nós sabemos a importância do serviço na grama. A gente sabe que o cara que saca bem, que serve bem na grama, é um cara que larga muito na frente, e esse aspecto pode fazer com que ele coloque o João em pressão em determinados momentos na partida. Apesar de que o João vem sacando muito bem, como eu já trouxe no vídeo de pós-jogo ontem, o João está sacando em muitos momentos acima de 215, 220 km por hora, como ele sacava anteriormente, então vai ser muito importante que o João consiga manter essa regularidade, consiga continuar sacando da forma que vem, porque aí vai poder neutralizar um pouquinho esse aspecto de devolução do Safiullin. E ele é acostumado a ser zebra nas partidas. Como nós podemos ver anteriormente, ele já bateu Alcaraz, Zverev e Tsitsipas, então ele está acostumado a entrar dentro de quadra realmente como azarão e consegue se comportar muito bem, consegue se sair muito bem dessas situações. Existem tenistas que quando são zebras acabam se abalando mentalmente, ele não está nem aí. Ele entra na quadra, faz o serviço dele que tem que ser feito, então o aspecto dele entrar pressionado, que muitas pessoas pensam muitas vezes, é um aspecto que não deve incomodar o Safiullin amanhã. Temos aqui também alguns aspectos negativos, ele tem um físico vulnerável, quando eu falei que ele está em ranking número 132 no momento, é justamente por isso, as lesões acabaram atrapalhando muito o desenvolvimento dele como atleta, o desenvolvimento dele no ranking da ATP, e ele acabou caindo bastante no ranking, está buscando subir um pouquinho mais agora, mas o fato é que o aspecto físico é um aspecto muito negativo do Safiullin, e sempre em uma partida de 5 sets, corre o risco do jogador que tem um físico mais vulnerável de passar a sentir se a partida ficar se alongando. E lembrando que ele vem de muito mais horas de quadra do que João Fonseca. O João conseguiu vencer as 2 partidas em sets diretos, enquanto Safiullin vem de umas batalhas aí. Esse aspecto também pode pesar bastante em favor do João. Outro aspecto muito importante, e esse eu considero o mais importante e determinante do Safiullin, ele é um cara que tem muito pouca variação de jogo. Quando o plano dele de jogo não dá certo, ele não é aquele tipo de cara que tem um repertório que muda a sua forma de jogar, que encurta os pontos, joga na transição, sobe para a rede. Ele não tem isso. Ontem o De Jong, inclusive, em determinados momentos, mudou sua forma de jogar, porque ele viu que nos games e nos sets iniciais ele não estava conseguindo ser competitivo, começou a sacar, volear, subir, pressionar o João. O Safiullin não deve oferecer esse tipo de resistência ao João. Então, esse é um aspecto que, se o João conseguir se encaixar dentro do estilo de jogo do Safiullin, ele não vai ter tantas coisas para fazer para poder sair dessa situação. E como um grande amigo do Medvedev, que é, ele tem um emocional muito mais frágil, é um cara que sente os acontecimentos do jogo e acaba muitas vezes desmoronando. Então, se o João conseguir aí uma sequência de games iniciais, ou aqueles pontos inacreditáveis, coisas do tipo, muito provavelmente o russo vai começar a sentir e pode ser que ele se desligue da partida. Dito tudo isso, eu não faço aquele tipo de análise super fria, que sempre coloca os adversários do João como se fossem os maiores adversários do mundo. Realmente, João Fonseca é muito mais jogador do que o Safiullin, em aspecto de ranking, em aspecto de talento, em aspecto de momento. Então, coloco aqui um favoritismo de 60% contra 40% do Safiullin, mas isso não quer dizer que a partida já está resolvida, isso não quer dizer que vai ser fácil, mas isso quer dizer que, se o João jogar dentro daquilo que ele sabe, ele deve se sair vitorioso dessa partida, e quem sabe nós podemos ter mais um confronto aí entre João Fonseca e Djokovic. Então, meus amigos, é isso. Coloquem os despertadores de vocês, porque amanhã, 7 horas da manhã, temos João Fonseca na quadra número 2 em Wimbledon, diante de Roman Safiullin. Um abração para todo mundo. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e deixa o seu palpite aí nos comentários. Tchau, tchau.